gravar um vídeo a respeito de uma questão que ela é muito delicada no nosso país e eu tenho tido uma vivência que eu não sei se as outras famílias também vivem, mas eu acho que vale a pena a gente conversar. Meu canal nem é sobre isso, né? Meu canal é sobre indicação de livros infantis, mas eu acho que eu posso usar esse espaço para a gente falar a respeito da adoção no Brasil. Eu entrei na fila de adoção em 2019 e fiz todo o processo que é necessário de documentação, de entrevista com assistente social, de entrevista com psicólogo. Tem um curso que você tem que fazer, inclusive que é um curso muito bom. Na época que eu fiz era presencial. E esse curso esclarece muitas coisas pra gente a respeito da própria convivência que a gente vai ter com a criança, principalmente se ela for um pouco maior e tiver os seus traumas, as suas memórias, né, os desafios que assistência que você precisa dar. Enfim, foi um curso muito bom. E desde então eu estou nessa fila. A cada 3 anos, se eu não estou enganada, eu não consultei nada para lembrar, tá, gente? Eu só tô falando agora de uma situação que acabou de acontecer. Esse cadastro ele tem que ser atualizado. E aí eu ia ao fórum, novamente, na vara da infância e juventude, se eu não me engano, no setor lá da assistência social, para poder reforçar, que eu ainda estava querendo, enfim, e atualizar a ficha de pretensão, que é ali o seu perfil. Que é, inclusive, uma das coisas que foi bem difícil de fazer, que é quando você fala o que você aceita. Então, você quer uma criança ou grupo de irmãos. Você aceita até qual faixa etária, cor, sexo, doença pré-existente, doenças tratáveis ou não tratáveis. E aí a gente tem que olhar muito para essa ficha com um olhar das nossas possibilidades. Né? Então, assim, não adianta eu falar sim para tudo e pegar, por exemplo, uma criança com uma doença grave não tratável, sendo que eu não tenho condição de dar uma assistência para ela. Então, né, a gente tem que ter essa responsabilidade ao preencher essa ficha. E ao longo dos anos, eu atualizei uma coisa ou outra nessa ficha. Eu entrei como uma mulher solteira, o que não é nenhum impeditivo para adoção no Brasil. Bom, me ligaram umas 2, 3 vezes, desde então, eu entrei em 2019, a gente está em 2026. Eu lembro que foi em 2020 que me ligaram, que era pandemia. Eu estava num emprego integral que não teve pausa de remoto, nem nada do tipo. Então eu estava super exposta e sem condições nenhuma de ir visitar essa criança, de ter aquele momento de convívio que é necessário, né? E, e aí eu neguei. Uma das outras vezes que ligou era uma criança fora do perfil que eu tinha solicitado. Eu falei, não, mas não, né, eu tenho um perfil, não era isso. Não sei o que foi. Mas enfim, eu imaginei que assim, eu estava ali e uma hora ia acontecer. Até hoje não aconteceu. Na última renovação, eu me perdi, eu esqueci desses 3 anos. E aí eu entrei para renovar, faltando um mês para expirar a minha habilitação. E aí, com todos os trâmites que a gente entende, que é burocracia, enfim, eu saí da habilitação e eu tive que retomar, fazer o cadastro de novo, solicitar que ele ficasse ativo, uma coisa assim. E tudo isso eu fiz presencialmente, lá na comarca, de onde eu residia. Nesse último intervalo do último ano, eu casei. E aí a gente solicitou, ao mesmo tempo que estava renovando meu cadastro, a inserção do meu marido. E aí eu vi que as coisas tinham mudado um pouco. Ele fez o curso, mas o curso dele foi online. A gente já passou pela entrevista da psicóloga enquanto casal. E, enfim, a gente ficou ali. E com isso também a gente mudou de cidade. E ao mudar de cidade, muda de comarca. Mudou a vara, mudou o fórum, enfim. Então é tudo novo e a gente sabe que ia ter que esperar um pouco, né, até tudo isso se organizar. Eu já tô esperando há bastante tempo, mas eu sei que agora é um renovo, então ok, não vamos ficar na fila mais um tempo. A minha questão aqui, eu contextualizei pra vocês, mas a minha questão não é nem o tempo. Que sim, foi um tempo. É um tempo grande, né? Porque a gente entende o trabalho que eles fazem hoje em dia, né? De tentar ali a família extensa, de tentar tudo pra criança ficar ali próximo, antes de ir realmente para adoção. Eu entendo. Mas, após esses momentos de inserção, de mudança, etc., eu tô percebendo o tamanho do despreparo. E eu falo isso com muita tristeza, porque o início do meu acompanhamento foi com pessoas maravilhosas. Assistente social que me acompanhou quando eu entrei, no começo, muito esclarecida, muito atenta, muito disponível. Mas há um despreparo, porque assim, cada hora o meu processo ele é grande. Ele é um processo de muitos anos, com muitas informações, e ele é um processo físico. E cada vez que ele cai na mão de uma das pessoas, as informações vêm todas desencontradas, eles pedem novamente coisas que a gente já fez. E eles apresentam coisas que já foram atualizadas antes. E a maioria me dá informações que não procedem. E como eu já sei que eu já estou há muito tempo nisso, e eu tinha um atendimento presencial muito bom e tal, eu fico indignada.
E aí eu resolvi vir aqui para falar assim, eu tive um atendimento agora, meu processo chegou na comarca nova, a gente já foi entrevistado enquanto casal pela psicóloga, e a gente ficou ali aguardando os próximos passos. O assistente social da cidade que eu tô me ligou, pedindo para atualizar que ele precisava de alguns documentos do meu marido. Eu não me recordava se a gente já tinha enviado ou não. Eu falei, eu não tenho certeza, mas se não tá aí, beleza, a gente envia. Só que ele ficou falando a respeito de uma ficha que era a minha ficha inicial. É como se ele não tivesse lido todo o processo. Ele não leu o processo. Ele falou a respeito de dados da criança que eu gostaria, que eram as crianças. Quando eu entrei, eu tinha feito grupo de irmãos, até 3 irmãos. Que não é uma escolha nossa agora, minha, do meu marido. E ele falou, não, seu perfil é esse, a faixa etária tal, é muito boa. E não é. Não é esse. E todas as outras coisas que ele me sugeriu também foram coisas muito, assim, pessoas mais por fora do processo, tendo certos atendimentos tão desencontrados, elas desistem do processo de adoção no Brasil. Eu não sei como é nos outros estados, eu tô falando especificamente do meu caso, mas eu falo entristecida. Entristecida, porque eu sou uma pessoa que eu tô dentro desse processo, eu falo bem a respeito dele, eu defendo tudo que tem sido feito, mas o atendimento mostra que as pessoas não sabem como é a adoção, não sabem orientar. A gente tem que. O cadastro hoje ele é nacional, mas quando você preenche a sua ficha de idade da criança, perfil dela, etc., você escolhe quais estados você tem possibilidade de ir encontrar essa criança. Então, num exemplo muito raso, tá? Eu sei todas as outras coisas que vão interferir, mas só para vocês entenderem. Se eu moro no Sudeste e eu coloco que eu posso pegar uma criança lá do Norte, porque eu quero ampliar as minhas possibilidades para o Brasil inteiro, e aí surge uma criança dentro do meu perfil lá no Norte, no momento que eu estiver ali na minha vez da fila, eu tenho que ter condições de ir ter um momento de convivência com essa criança. Então eu tenho que ter condições de passar uma semana em Manaus, por exemplo. E isso vai ser passagem aérea, vai ser hotel e a minha disponibilidade do emprego. Então, quando eu fiz a minha ficha, e eu fui muito bem orientada no começo, eu coloquei o meu estado e um estado vizinho onde eu moro. Porque aí eu sei que eu consigo. Eu consigo ir de avião, se for o caso, mas eu consigo ir de ônibus, eu consigo ir de carro, eu consigo passar um dia lá e voltar para minha casa, não sei. Mas é a minha possibilidade. E nesse último atendimento, veio uma sugestão de assim, não, amplia suas possibilidades, você tem que colocar todo o país. Como assim você só escolheu 2 estados? Então, assim, a pessoa queria solicitar uns documentos que estavam faltando, ela me telefonou e ficou um tempão falando coisas muito fora do processo, informações desatualizadas e dando dicas que não foram solicitadas, porque a gente já passa por uma avaliação psicológica, já passa pela avaliação da assistente social, a gente já preencheu uma ficha, a gente já refletiu a respeito daquela ficha, a gente fez um curso, a gente já tem as informações. Eu, especificamente, quando a pessoa vê que é um processo grande, que eu tô há muito tempo, já renovei, etc., eu tenho essas informações, mas tem gente que não tem. E com esse colocar o dedo na escolha alheia pode interferir na decisão de uma família continuar com isso ou não. A forma como essa pessoa falou comigo e as coisas que ela me disse me deixou tão indignada, porque eu sou a favor e eu tô dentro do processo, mas falta um preparo do pessoal que trabalha com isso. Falta uma orientação, falta um setor específico, falta. Eu não sei como é a organização por dentro, eu não trabalho no judiciário, não conheço a estrutura, mas assim, o atendimento que eu tenho recebido é um atendimento de desinformação. Isso não vai fazer com que eu desista, mas isso vai fazer com que muitas pessoas desistam. Eu não sei como é que é a sua experiência, se você já passou por isso, se você conhece, eu queria que a gente pudesse trocar uma ideia, porque assim, eu tô entristecida com tudo isso.